A palavra culpa vem do latim, do direito romano. Lá atrás, ela era usada para erros que não eram tão graves assim. Para quando uma pessoa errava sem ter consciência, um pequeno deslize. E até hoje o nosso direito usa desse termo, porque tem o crime culposo e o doloso, não é isso? Existe o homicídio culposo quando não há intenção e o doloso quando há intenção. Então, o nosso direito ainda usa desse sentido técnico, que a origem da palavra culpa sempre teve. O que aconteceu é que a igreja pegou para ela essa palavra e associou culpa às pessoas ou ao ato de não cumprirem com os dogmas da igreja. Então, aquelas pessoas que pecam são culpadas. Só que essa culpa, ela se estendeu no inconsciente coletivo da humanidade, a ponto de a gente acreditar que nós nascemos de um pecado e a gente já nasce com essa culpa. E o pior não é só nascer de um pecado, não. O pior é a gente acreditar que há algo bom em se sentir culpado, que há algo bom no sofrimento, que sofrendo a gente vai conseguir pagar nossos karmas, as nossas dívidas, a gente vai se sublimar enquanto ser e no sofrimento que irá vir a redenção, a salvação ou a iluminação. Esse tema é muito polêmico e vem desde a crucificação de Jesus, porque tudo que ficou da história foi só a cruz e aquele momento de dor. E as pessoas fizeram uma interpretação de que depois do sofrimento vem a bênção, vem os céus, vem a redenção. E tem um outro termo também religioso que faz com que a gente se confunda. Algumas religiões dizem que nós vivemos num planeta de provas e expiações. E o que é uma expiação? É você aceitar o seu sofrimento, já que tudo existe uma causa e efeito. Se você está sofrendo agora, significa que você fez algo muito ruim nessa vida ou em outras. É como se você estivesse pagando para Deus dentro de uma contabilidade universal. Então você expia a sua ação no passado. Mas agora eu te pergunto, como que você pode expiar, sofrer uma culpa, uma ação de que você nem se lembra? E esse não se lembrar pode ser de uma vida passada, pode ser da sua infância, ou momentos da sua vida que você realmente não tinha consciência do que estava fazendo. E hoje você paga o preço. Qual o sentido desse sofrimento? Claro que a gente vive numa sociedade, e nessa sociedade devem ainda existir leis que regem. Porque imagina, eu parto do pressuposto que nós somos o todo, nós viemos do todo, nós somos o todo. Tudo aquilo que a gente interage, todas as pessoas, objetos, seres, são deuses, assim como nós. O que eu vejo fora é o que está dentro, e o que está dentro é o que eu vejo fora. Partindo desse nível de consciência, jamais uma pessoa vai praticar um ato que possa causar sofrimento a outra pessoa, sabendo que essa outra pessoa sou eu. Então vai haver ainda uma terra e um nível de consciência em que as pessoas não vão precisar de leis. Vai existir a ética. Eu faço ao outro somente aquilo que eu faria a mim. Mas a gente ainda está longe de chegar nesse ponto e por enquanto precisamos de leis, sim. Responsabilidade é diferente de culpa. A culpa nesse sentido que a igreja nos trouxe. A culpa com a necessidade de uma expiação, de um sofrimento, para que sim, aí aconteça uma redenção. A partir do momento que você entende que tudo é sua criação, tudo passa pelo seu filtro de crenças, jamais você vai fazer mal a alguém, nem a si próprio. A culpa não tem nenhum cabimento, mas ela é a causadora de grande parte do sofrimento da humanidade. Ela é a responsável pelas crenças de não merecimento, pela procrastinação e autossabotagem.
Sabe quando você está quase chegando lá, quase atingindo aquele seu objetivo do sonho e alguma coisa acontece? É a culpa. Só que ela está tão enraizada que você não percebe já conscientemente. Ela está tão dentro de você que é como se o seu ser tivesse criado uma entidade para se auto-julgar e culpar. Então, dentro de você já existe um juiz que julga o que deve ou não ser feito, com base naquilo que a sua família acredita, a sociedade e a religião. E tudo que você fizer, que estiver fora desse alcance do que é bem visto ou aceito por esses grupos, vai te gerar culpa inconsciente. E essa culpa vai te trazer sofrimento, expiação para a culpa. E quais são os tipos de sofrimento? Doenças físicas, psicológicas, escassez, tudo aquilo que você não quer na tua vida, mas às vezes você não entende como que ainda aparece. Então, quando a gente fala que nós criamos a nossa realidade, ou que nós atraímos aquilo que somos, é nesse sentido. Se você tem uma crença de culpa e que deve passar pela expiação do sofrimento, você nunca vai conseguir uma felicidade genuína. Você pode até conquistar um dinheiro, mas logo você perde. Porque fica um peso grande demais. A felicidade se torna algo insustentável para uma pessoa tão errante, para uma pessoa tão culpada e pecadora. Esse mal entendido aconteceu e começou com um erro semântico no significado da palavra culpa, que foi incorporado pelas religiões e depois por nós mesmos, por esse nosso juiz, que faz o crivo do que deve ou não permanecer, que faz a seleção do que a gente merece ou não viver, e traz a constatação da nossa saúde física, mental, financeira, tudo que acontece nos nossos relacionamentos passa pelo crivo da culpa. Então, o meu conselho frente a tudo isso seria se autorresponsabilizar, ter consciência que tudo que você fez no momento passado, na vida passada, nas vidas passadas, não importa a sua crença, aconteceram com base no seu nível de consciência, que não dava para ter sido diferente. Trouxe um aprendizado porque hoje você sabe que pode escolher diferente. A culpa não leva a lugar nenhum, nem a expiação, nem o cumprimento de karma. Não é a partir daí que vai vir a sua iluminação. O seu maior nível de felicidade vai acontecer quando você tiver consciência das suas escolhas. E que não tem julgamento de culpa nenhum. Ela significava baixo nível de consciência e um erro pequeno, porque é isso que ela significa.